Olá, que bom estar aqui novamente contigo, buscando juntos o entendimento da palavra do Senhor. E no último domingo nós hablamos al respecto de como devemos nos preparar para os embates com as tentações, através de la apropriação de la palavra de Deus em nossas vidas, pero não solamente memorizándola, sino que ponendo-la em prática em nossas vidas, teniendo-la como la espada de la armadura de Deus com a qual devemos revestir-nos a cada dia. É um processo que vai substituindo as mentiras que o inimigo, a cultura e a sociedade inculcam em nossas mentes, por las verdades que Deus tem disponíveis para nós outros e que nos ajudarão a viver uma vida abundante, satisfatória e que realmente vale a pena ser vivida. Hoje me gostaria ir um passo mais allá, buscando fijar-nos em el exemplo do apóstolo Pablo, porque creio que todos nós outros passamos por el processo de muitas vezes tomar a palavra de Deus e sentir que em aquele momento que estamos vivendo não lograr vê-la como a verdade ocorrendo em nossas situações, principalmente quando estamos enfrentando alguma circunstância difícil, ou a ustedes não les passa. Quando está tudo bem, é muito tranquilo nos identificar com todas as promessas e mesmo, de certa maneira, lidiar com as confrontações da palavra. Pero, quando as coisas vão mal, qual é nossa reação? Lo primeiro que a menudo acontece é pensar que aquela verdade não é para mim, que algo estou fazendo de errado e não logro vivê-la em la prática. Quero tomar como exemplo uma exortação de Pablo. Leamos juntos Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre em el Senhor. Insisto, alegrem-se. É uma tremenda frase para pôr em um quadro, para pintar em la parede, para ter em el fundo de la pantalla. Uma frase que parece te poner assim como mais espiritual, pero la vives sempre, como exorta o apóstolo, ou só quando as coisas estão bem, estão tranquilas? E vou ir um pouco mais allá. Quando passa algo malo em tu vida, que pode ser desde coisas cotidianas como pinchar o pneumático, hasta coisas tão impactantes como a perda de uma pessoa amada. E alguém te habla este versículo, e que deves viver isto. Qual é tu reação? Creio que se somos sinceros, todos nós outros nos quedamos enojados com a pessoa e com a frase em aquele momento duro. Não é assim? Quizás seja por uma profunda frustração, porque lo sabemos, pero simplesmente não logramos sentirlo. Ou quizás esta reação está basada em el hecho de que sabemos que a pessoa que la habla não la vive em verdade. E a hipocrisia nos enoja. Por isso, me gostaria echar um vistazo em la situação de aquele que nos escreveu isto. Pablo está em prisão, não por um crime, sino por hablar de Jesus. Talvez seja executado, e mesmo assim escreve a seus amigos em Filipos: alegrem-se sempre em el Senhor. E como conhece nossa terquedad, lo repite enfaticamente: insisto, alegrem-se. Um momento. Pero Pablo se alegrou quando estava preso? Sim, lo hizo. E nesta oportunidade, ele estava com seu companheiro Silas. E se tienes em mente as condições das prisões atuais, multipliquem muito as malas condições, tanto do lugar quanto do trato de los prisioneiros. Então, por um momento, intenta imaginar isto. Los lançam a la prisão, caem al piso frio, duro, com suas heridas abertas, muito provavelmente com uma ou mais partes rotas por los golpes, sem misericórdia, sem atendimento médico, nem uma sola pastilha de paracetamol para diminuir seus dolores. Pode ser que não te ha passado literalmente, pero
Já sentiste que caíste ao piso al enterar-te que alguém que amas tinha câncer? Ou supiste que tu filho estava em drogas? Ou que tu cônjuge te estava enganando? Ou que perdiste tu emprego em meio à crise econômica? Que hiciste nestes momentos trágicos? E aqui vai algo muito mais allá da religião. Porque a religião não é capaz de produzir isto. Solamente a real relação com Deus pode hacerlo. Que hicieron Pablo e Silas? Alabaram a Deus. Continuaram adorando e alabando. Percebem porque mesmo em prisão, Pablo vivia alegrando-se sempre? Primeiro de todo, há ponto crucial aqui para que entendamos. Eles estavam adorando a Deus por quem é Ele, não por lo que Ele hace. Provavelmente, se lhes hubieras perguntado por que circunstância adoram a Deus, e neste momento em que estavam llenos de dolor, cobertos de sangue e atados em prisão, nem lograriam fazer referência a algo. Nada bueno estava passando, pero su Deus aún seguia sendo bueno. Não adoravam a Deus por lo que hace, sino simplesmente por quem és. E querido, querida, escute esta verdade. Tu também puedes hacerlo. Tus circunstâncias podem ser malas, pero tu Deus sigue sendo bueno. Ele não te ha desamparado. Ele está cerca de ti. Suas promessas aún são verdadeiras. Seu amor continua a ser incondicional. Sua graça é aún assombrosa. Seu tempo é sempre perfeito. Quizá não te guste lo que vives agora, pero aún assim puedes adorar a Deus por quem és Ele. Amém. Uma segunda constatação que podemos fazer é que eles adoravam a Deus antes de la provisão chegar. Um dos grandes problemas é que, como estes ninhos consentidos que se lançam ao suelo em meio ao mal, a menudo nós deixamos de adorar a Deus hasta que provea o que queremos. Não serei agradecido hasta que obtenga justo o que quero. Não sona como os ninhos consentidos? Queridos, Deus merece que actuemos melhor, ou não? Pablo e Silas adoraram a Deus antes que contestara suas orações, antes que cambiara suas circunstâncias. Eu quero chegar a ser assim. É possível. Cambiemos o chip. E por último, também podemos notar que eles estavam adorando a Deus e depois Ele se mostrou a eles. Pablo e Silas adoraram a Deus em meio da noite e então Deus se manifestou de forma tremenda, sacudindo a situação literalmente. Leamos juntos Hechos 16, versículo 26. De repente se produjo terremoto tão forte que a cárcel se estremeceu hasta sus cimientos. Al instante, se abriram todas as portas e a los presos se les soltaram as cadenas. Não lo adoraram porque se manifestou porque lo adoraram. O pastor Craig Groeschel habla de esto em seu livro Ganando la Batalla en tu Mente. Al adorarlo, ele se mostrará. E isto cambiará nosso pensamento. E aí, se cambia isto, cambiaremos nossa vida. Dependemos de Deus para que renueve nossa mente. E sua palavra pode criar caminho com pensamentos que me guiem à vida e à paz. Porque quizás nós seremos ofuscados por nossa própria limitada perspectiva das coisas. Quizás como em el caso de Pedro, quando milagrosamente caminhou por sobre as águas turbulentas para encontrar com Jesus fora del barco. Nós começamos com euforia, mirando a Deus,
pero dejamos que nuestros temores e incertidumbres desviem nuestra mirada para la tempestad, como que perdendo la conexão direta e, consequentemente, hundindo em la situação. Quizás não aceptemos entregar o controle das coisas e seguimos tentando solucionar todo por nossa própria capacidade e forças. Quizás não confiemos de verdade. Eu creio que não é por azar que Pablo nos exorta de uma forma muito direta em sua carta aos Romanos. Leamos Romanos 12, versículo 2. No se amoldem ao mundo actual, sino sean transformados mediante a renovação de sua mente. Assim podrão comprovar qual é a vontade de Deus, buena, agradável e perfeita. Renovar a mente, cambiar a perspectiva, mirar desde outro ângulo. Me gostaria de deixar muito clara uma coisa. Não puedes controlar o que passa, pero sí puedes controlar como redefinirlo. Ou seja, nós temos que redefinir a mente para restaurar a perspectiva correta. E as palavras de Pablo continuam su eco em nossa mente e nosso coração. Alegrem-se sempre em el Senhor. Insisto, alegrem-se. Não te desanimes, nem te rindas, porque tus viejos pensamentos podem ser mais fortes de lo que imagina. Pero rechace essas mentiras. Sigue renovando tu mente com a palavra de Deus e se convertirão na verdade em ti. Recuerda, não puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar como lo redefines. Me gostaria de exemplificar esta redefinição de perspectiva também com as experiências de cárcel de Pablo. Pablo teve grande plano estratégico para hacer avançar o evangelho. Ir a Roma. Qual era a sua ideia? Basicamente, se podia chegar allá e predicar a Jesus a los líderes, a cidade se converteria em uma plataforma para estender o evangelho por todo o mundo, pois o império estava em expansão. Sin embargo, quando Pablo finalmente chegou a Roma, não foi para compartilhar Jesus, senão foi como prisioneiro. Foi encarcelado bajo arresto domiciliário, encadenado a guardas em rotação, esperando uma possível execução. Ele havia orado por uma oportunidade, pero não estava sucedendo. Percebem que as circunstâncias de Pablo estavam fora de seu controle? Pois é como quase sempre lo estão as nossas. Quizás puedas fazer um paralelo com situações que passaram ou estão passando em tu vida. Pode ser que traçaste um plano assim. Se obtenho este título, obtendré este trabalho. Obtiviste o título, pero não o trabalho. Planeaste estar casado a estas alturas, pero não has encontrado a pessoa correta. Ou quizás lá encontraste, te casaste, pero todo saiu mal. Não se suponia que a vida seria assim. Has estado orando por tu hijo pródigo durante anos, pero Deus não ha respondido a esta oração. Pois Pablo estava igual, em circunstâncias não deseadas, las quais não podia controlar, e então escreveu à igreja de Filipo sobre o que estava passando. Se fueras tu, que lhes haveria dito? Pablo pudo haver escrito algo assim. Agora, hermanos, quero que sepam que lo que me ha passado é realmente horrível. Queria dar a conhecer as buenas nuevas predicando a los oficiales de governo, pero esto não sucedió. Como resultado de todo este sofrimento, he decidido que a oração não funciona e não regressarei à igreja outra vez. Buena sorte por aí. Quizás este seria o tono de la maioria de nós outros em tales circunstâncias. Pero não foi isto que ele escreveu. Pudo hacerlo,
pero no lo hizo. Recuerda, Pablo não pudo controlar o que estava passando, pero sí pudo controlar como redefinirlo. Então, veamos o que realmente escreveu Pablo aos Filipenses. Filipenses 1, versículo 12 hasta el 14. Hermanos, quero que sepan que, em realidade, lo que me ha pasado ha contribuído al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas. Ahora, más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El pastor Craig Groeschel hace uma análise de estas palavras e comenta que Pablo estava dizendo em verdade algo assim: Eu tinha um plano, pero Deus tinha uno mejor. Esta é uma maneira completamente diferente de anunciar o evangelho de lo que eu pensava. Deus me bendijo com guardias atados a mim. Não tienen mais opção que escuchar-me hablar-lhes de Jesus. E estes soldados têm ouídos de líderes influentes. Cada 8 horas me encadenam a um novo guardia e pensam que eu sou o prisioneiro. Ah, Deus se está movendo, não pode esperar a ver o que hará depois. Vocês podem ver isto de las palavras de Pablo, este sentimento em sua vida. Que tremendo cambio de perspectiva. Mirando desde afuera de la situação, mirando fora de la caja, mirando lo que Deus hace com e através de la circunstância, a nosso ver adversa. Que maravilha! Isto cambia todo. Percebem como vai muito mais allá de uma programação neurolinguística a partir de versículos? Vai mais allá do pensamento positivo, mais allá do optimismo. Trata-se de uma confiança em nosso Padre Celestial, que está cuidando de los suyos e que tem a única voluntad que é buena, agradável e perfeita. Pero solo confiamos em aquele que conhecemos, não é assim? Por isso te invito a um ano especial em la presença del Senhor, buscando sua palavra, sua direção, sua voluntad, para que podamos ajustar nosso caminhar em obediência, confiança e esperança. A neurociência já ha provado que nosso cérebro tem conexões que trabalham de forma dinâmica, ou seja, não é porque aprendemos algo ou tomamos algo por verdade que se queda escrito em pedra, sem que se pueda cambiar. Novas conexões neuronais, novos caminhos de resposta aos mesmos estímulos podem ser traçados. E creio que isto é a ciência comprovando na Bíblia, nos dando mostra de que o que a palavra nos declara viene de nosso Criador, aquele que conhece cada partícula de nosso ser. Não se amoldem ao mundo actual, sino sejam transformados mediante a renovação de sua mente. Assim poderão comprovar qual é a vontade de Deus, buena, agradável e perfeita. Amém. Donde necessitas que Jesus te ajude nesta renovação de mente agora? Em que área de tua vida, em que área de pensamento, em que área em que tomaste como verdade alguma mentira e que necessita deste livramento, renovando sua mente? Me gostaria de terminar com uma oração que é conhecida como oração de la serenidade, pois eu creio que ela habla de este cambio de la maneira de ver a realidade. Oremos juntos. Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso cambiar, o valor para cambiar as coisas que sí puedo cambiar e a sabedoria para conhecer a diferença, vivendo um dia a la vez, desfrutando um momento a la vez,
aceptando a dificuldade como o caminho hacia a paz, tomando como Jesus lo hizo, este mundo pecador tal qual es, não como seria, confiando que tu harás que todo salga bem, se me entrego a tu voluntad, para que seja razonablemente feliz nesta vida e sumamente feliz contigo, em por sempre, em la eternidade. Amém e amém. Que isto seja verdade em tu vida, querido, querida. Que isto seja verdade em minha vida também. Que tenhamos esta sabedoria para discernir lo que é nossa parte e lo que é parte de Deus, e que podamos assim viver em paz. Que Deus te guie, que Deus te guarde, que Deus te bendiga todos os dias de tu vida. Camina com Ele. Jesus quer ser este companheiro de caminhada contigo. Camina com Ele todos os dias. E se tem dúvidas, se quer conhecer mais ao respeito de Jesus, entre em contato com nós outros, escreve um comentário, envia uma mensagem para nós outros e vamos estar em contato contigo para que podamos juntos seguir adelante, podamos estar nos fortalecendo uns a los outros, edificando-nos uns a los outros. Jesus é bueno, Deus é bueno. Que nós vivamos esta verdade, renovando nossa mente a cada novo dia. Nos vemos pronto. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, a ti yo correré, eres mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me cubrirá, refugio en tempestad, eres mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, Rey de mi corazón, soplo que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, eres mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, oh mi canción. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 tú no me dejarás, no me dejarás jamás. Tú no me dejarás, no me dejarás jamás.